E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato e estamos começando mais um episódio do podcast Do Chão à Gestão, o podcast que ajuda você a trabalhar na carreira de fábrica, a sair do chão de fábrica e a crescer na sua carreira. E conosco hoje, como sempre, o nosso co-host favorito, José Henrique. Tudo bem? E aí, ouvintes, como vocês estão? Show de bola. Zé aqui com a animação lá no talo, pra gente falar de um assunto bem legal hoje em dia, né, Zé? Que quando a gente tava lá atrás fazendo os nossos próprios currículos, vamos dizer assim, batimos muita cabeça e nós vamos trazer esse assunto aqui pra você hoje. Currículo, né? É a nossa carta de entrada para novas oportunidades, é o nosso cartão de visitas ali. E se a gente errar nessa parte, as outras etapas para você trocar de emprego ou algo nesse sentido, entrevistas ou algo nessa linha, não vai acontecer, né? Mas antes de entrar na parte técnica do currículo, Zé, cara, existe uma nuance muito forte que a gente traz aqui, que é, para você sair do chão de fábrica e crescer na carreira, existem várias formas, né? Existe a forma que você pode crescer dentro da carreira que você está hoje, né? Que a gente vem trazendo aqui conteúdos quase que diariamente no YouTube, semanalmente, um conteúdo um pouco mais denso, falando sobre comportamento, mentalidade, como que o cara tem que agir, o que ele tem que evitar, o que ele tem que colocar força, o que ele tem que colocar em perspectiva, o que ele tem que se direcionar. Então tudo isso é para o cara crescer dentro da carreira que ele está hoje, né? Dentro da empresa que ele está hoje. Mas existe uma maneira um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Que é você iniciar uma página em branco em uma nova empresa. Você encerra aquele ciclo dali para trás na empresa atual e inicia no novo ciclo, um novo local. E para você iniciar um novo ciclo, um novo local, você precisa ser entrevistado, passa por alguns processos de entrevistas, de contratações e assim ser efetivado de forma prática, né? E a primeira carta, né, de visita para essa nova etapa geralmente é o currículo, né? Existem ali as vagas, ou existem as partes de indicação e todo mundo vai te pedir, cara, me manda o seu currículo, ou você vai cadastrar o seu currículo naquele site que os recrutadores vão ler. Então, se você errar nessa parte, você diminui demais a sua chance de contratação. E Zé, agora entrando um pouco mais na parte técnica aqui do currículo. Hoje, nós somos gestores, nós analisamos currículos de outras pessoas para poder contratar, né? E a gente vê muitos erros simples, né? Que a gente, quando estava lá atrás, cometia também. A gente não tinha esse nível de conhecimento que a gente tem hoje. E olhando para trás, a gente sabe como ajustar as coisas para ser um pouco mais objetivo, um pouco mais efetivo. Me fala um pouco aí, Zé, do que você tem visto hoje de contratações de pessoas, de currículos que você analisa. Assim, me fala um erro básico que todo mundo comete e que você começa a ver isso de forma recorrente nas contratações recentes. Cara, um erro que eu mais vejo é colocar muita informação desnecessárias no currículo. Às vezes a pessoa preocupa muito em encher de informação, encher de coisas, projetos, formações. Gráficos. Cor diferente. Exato, e o currículo fica confuso. Acaba que ele fica sem início, meio e fim. Você não sabe o que a pessoa está tentando vender naquele currículo. Perfeito, Zé. Olha, você falando aí um exemplo de um currículo que eu vi recentemente. Era uma pessoa, né, que estava ali almejando um cargo de analista para poder trabalhar. Dentro desse currículo que ela enviou, tinha lá as competências que ela tinha, as habilidades, as suas hard skills, né, habilidade de Excel, habilidade em inglês, tudo e tal. E ela colocou isso em barrinhas, né? Então ela colocou lá, sei lá, habilidade em Excel. Ela colocou 4 barrinhas coloridas. Habilidade não sei o que, colocou 6 barrinhas coloridas. Habilidade não sei, enfim, algum outro aspecto técnico, 2 barrinhas coloridas. E beleza, para ela, olhando aquilo dali, é claro o que significa que as barrinhas, né? Mas para mim, olhando para um RH que passa pela primeira etapa fazendo aquilo dali, cara, o que isso quer dizer? Você com 4 barrinhas Excel, o que você sabe fazer? Eu não sei, não tá claro para mim. Ou você com 2, 3 barrinhas ali no inglês, o que você sabe fazer? Eu não sei, não tá claro para mim. Então assim, você tem sempre observar o seguinte: o óbvio para você não é óbvio para o seu entrevistador, tá? E muitas das vezes a primeira etapa da entrevista não vai ser uma pessoa técnica, a pessoa da área que vai analisar. Vai ser uma pessoa de RH, vai ser uma pessoa que tem nada a ver, nem sabe o que você faz na parte técnica ali. Então, assim, cuidado com esse tipo de informação, com gráficos, com palavras rebuscadas demais e muito inerente ao processo que você trabalha, que a pessoa que vai ali do RH não vai
conseguir conectar a sua função para aquele item. Muitas das vezes isso não vai estar nem na descrição do cargo, porque é tão técnico, é tão específico da sua área, que o recrutador, o cara que precisa da vaga, não coloca isso para o RH colocar lá na pesquisa, porque diminui muito a chance de achar algumas oportunidades. Então, assim, cuidado com informações demais, principalmente informações desnecessárias, informações que são óbvias para você. Tentar enxergar nos olhos do seu entrevistador, né, Zé? Às vezes a pessoa, no pensamento dela, né, vou colocar um gráfico aqui que o RH vai entender que eu sei muito de Excel. Mas aquilo ali só tá meio que ocupando um espaço que poderia estar colocando outras coisas, né? Não, perfeito. É a questão de ocupar espaço, entrando aqui em um outro aspecto também, né? A gente tem visto aí cada vez mais modelos de currículos prontos, né? Hoje em dia você tem inteligência artificial, o ChatGPT, você manda lá fazer um currículo, ele vai lá e bola um currículo para você, baseado no que você pede. Então, assim, tem vários modelos de currículo, vários modelos de layout, né? E uma das coisas que tem vindo muito hoje em dia é esse modelo do Canva, né? Que a ferramenta, o aplicativo, que vem ali todo colorido, vem uma foto gigantesca do candidato na esquerda, uma linha que divide parte pessoal do meio para profissional. Cara, assim, fica até bonito, né? Fisicamente falando. Mas na prática não muda muita coisa. Salvo a vaga te peça para enviar sua foto, né? E quando eu tô falando de gestão, isso é bem difícil, né? Geralmente são cargos mais baixos que pedem, por causa que, sei lá, a gente sabe como é que a gente funciona, né? Tem vezes que alguma vaga técnica, ela exige ali um certo nível de presença pessoal, então precisa dar foto, então, mas no cargo de gestão não. Então, assim, dificilmente você vai participar de um processo de entrevista onde vão pedir sua foto, então não coloque lá. Salvo engano, eles peçam para essa vaga específica, mande sua foto no currículo. Aí sim você coloca. Se não for assim, não coloque. É uma informação desnecessária, que Zé falou, vai ocupar espaço de outras informações importantes, né, Zé? E não vai fazer muito sentido ali pro recrutador. Muito pelo contrário. Talvez, por algum motivo ali, até o santo não bata, né? Ele bata a foto na sua foto ali e não fica tão legal assim, até você é descartado por isso. Ainda mais se não tiver cuidado de tirar a foto, dependendo da roupa, não cria aquela conexão, né? Perfeito. Então, falando assim, cara, beleza, tá falando muito do que não fazer, né? Mas como que deveria ser então? Cara, vamos por parte, né? Primeira coisa que você entender é o seguinte, o currículo, ele tem ali uns quadrinhos que ele tem que ser seguidos, né? Tem uma ordem, vamos dizer assim, não vou falar cronológico, mas tem uma ordem de segmentação que é importante. E a primeira coisa que tem que ser lá no topo do seu currículo são as suas informações pessoais. É o seu nome completo, destacado no centro do currículo, aí embaixo a sua idade, o seu endereço, o seu telefone, tá? O seu e-mail e, se você trabalhar com isso, o seu link do seu LinkedIn. Isso é super importante, porque se o cara bater o olho ali no seu currículo e ele gostar do que viu, a próxima etapa dele vai ser pesquisar um pouco mais sobre você. E hoje nós temos a rede social do LinkedIn, onde que a parte profissional fica bem exposta lá. Então ele precisa, em vez de ficar buscando o seu nome no LinkedIn, talvez não de acordo com a configuração que você colocou, ele consegue copiar um link, automaticamente entrar lá e ver o que você tem de habilidade que possa agregar aquela vaga ali. Isso você simplesmente está diminuindo o trabalho do seu entrevistador e está facilitando o trabalho para você aqui, né? Zé, me fala uma coisa, e-mail. Quem nunca, né? Tem aqueles e-mails de quando, na época que a gente era mais novo, 2008, 2009, e colocava lá o Edson SK8, que é skate, o Edson não sei o que. Flavinho do pneu, arroba. Você também tem e-mail, né, Zé? Tem um lá que eu tento desgarrar dele e sempre mantenho lá, ainda não sei porquê ainda. Qual que é? Pode compartilhar aqui? Detoric22, arroba Detoric? Detoric. Tem algum motivo? Nem lembro por que eu coloquei isso. Eu sei que é porque eu acho que é quando você ia criar o e-mail, aí dava incompatibilidade, outras pessoas já tinham um nome associado. Aí ele vai dando aquelas sugestões. Coloca uma letra ali no início, coloca um 22 ali no final.
Aí eu falei, no final vai esse aqui mesmo aqui. E ficou. E é pra você ver, então assim, pode parecer bobo, mas veja bem, é um nível profissional. Se você tem um e-mail hoje pessoal, né, que você usa, sei lá, eu tenho lá que é pessoal, o Edson Dias 2009. Cara, não tem nada demais de errado nesse e-mail, mas não é um e-mail profissional. Então cria um e-mail, né, profissional, coloca o seu nome, seu sobrenome, pronto, acabou. Se não deu o seu nome, seu sobrenome que está usando, coloca o seu sobrenome primeiro, depois o ponto, depois o seu nome, coloca underline, uma coisa profissional. Evita muitos números, muitos códigos, apelidos, evita isso, tá? Andressinha 321. Já recebi currículo com Andressinha 321. Cara, assim, pode parecer bobo, mas é comum, tá? No ambiente de trabalho, esse tipo de coisa não são observados, porque na sua cabeça é algo inocente, não é importante, tudo e tal, mas na cabeça do recrutador principalmente se você estiver almejando um cargo de gestão. Né? Como é que você vai contratar alguém que consegue ver essas particularidades tão simbólicas assim, né, Zé? É uma coisa que já tem um certo preconceito na empresa, você chamar o colaborador profissional pelo apelido. Aí se você coloca um apelido ali no e-mail, aí eu imagino que o gestor vai pensar, pô, se esse cara tem um apelido no e-mail, ele vai inventar apelido pra todo mundo aqui. Perfeito, é isso aí. Então assim, primeira parte do currículo, informações pessoais, simples, simplificada, vai ter ali os seus dados para as pessoas te encontrarem, né? Mesmo você não estando ali presente, já consegue pesquisar sobre você. E é isso, nada demais, vida que segue. A segunda etapa, eu sempre gosto de frisar isso, que é o currículo, ele o cara tem que bater o olho ali inicialmente nas primeiras linhas e tem que achar você interessante. Senão, ele vai ter uma pilha de currículo para poder analisar, uma pilha de e-mails de solicitações de RH, uma pilha de candidatos. Então, ele vai só descartando ali, até que ele bata o olho em algum currículo que brilhe os olhos dele, entendeu? Então, assim, a segunda etapa, logo após as informações pessoais, tem que vir um resumo do seu perfil, tá? O resumo do seu perfil falando as suas habilidades, as suas competências, o que você pode agregar para aquela vaga e as principais contribuições que você já teve hoje no seu dia a dia de trabalho. Veja bem, existe uma sacada muito legal nessa parte do resumo do seu perfil. Coloque ele em tópicos, ou seja, uma linha para cada informação importante, tópicos curtos, tá? Ou seja, um parágrafo ali não tão grande e principalmente, tá? Principalmente isso daqui é super importante. Tudo que está escrito ali tem que estar conversando com que a vaga, com que a descrição da vaga está falando, tá bom? Por quê? Exemplo prático. Estou contratando um coordenador de manutenção para trabalhar comigo, tá bom? Dentro da minha descrição de cargo que eu passei para o RH, tá lá, habilidades para fazer gestão de pessoas. E no seu resumo do perfil vai estar escrito lá, conhecimento em gestão de pessoas ou habilidades, como é que a palavra fugiu aqui? Especialização em gestão de pessoas? Não, experiência. Caramba, a palavra fugiu. Experiência em gestão de pessoas multidisciplinares, atualmente 16 colaboradores, faço gestão direta e indireta, entendeu? Cara, assim, eu pedi um cara que tem experiência em gestão de pessoas e no topo do seu currículo já tá falando que você tem experiência com isso. Cara, é um golaço. Depois vou ter outra descrição da vaga, que eu tenho ali uma habilidade técnica que é importante essa pessoa ter, e vai estar lá no seu perfil também que você tem essa habilidade técnica, trabalha, conheça, já conhece ela. Então assim, o seu perfil, resumo do seu perfil, tem que estar sempre conversando com a descrição da sua vaga. O que tiver escrito lá tem que aparecer aqui no seu perfil, tá bom? E se for muita informação, você coloca parte no seu perfil e parte lá embaixo, que nós vamos chegar aqui um pouco mais para frente. Zé, você acha que faz sentido essa questão da nomenclatura ali do currículo, tem um resumo profissional? Você acha que ajuda muito? Faz, que é uma forma bem resumida de você entender quem que é o profissional que você está contratando, né? Se tiver muita informação desconexa ali, acaba que você não pega ainda certinho o que aquele profissional quer mostrar que tem de habilidade. Eu vou fazer uma analogia aqui que eu corro risco de ser mal julgado, mas, cara, assim, é uma conquista, né? É um currículo, é uma conquista. É um cara, ele tem que olhar pra você ali, se apaixonar e te achar interessante, querer saber mais sobre você. Imagina que você tá conversando
com a mulher, né? E você olha para ela no rosto e acha ela muito atraente. Então você olha o corpo dela, acha muito atraente. Então você senta, ela se tornou interessante para você, então você quer ouvir o que ela quer dizer. E automaticamente você vai criando ali uma conexão. Agora, se você for conversar com a mulher e você não acha ela atraente, então você não quer dar aquele próximo passo, você não quer ali sentar e ouvir o que ela quer dizer, porque ela não tem interesse, ela não é interessante para você, entendeu? Interesse. Então, assim, a parte do perfil é isso, você gera interesse no entrevistador. Esse interesse vai fazer ele querer saber mais sobre você, pesquisar sobre o LinkedIn e automaticamente também ler o restante ali do currículo, né, Zé? Zé, abaixo dessa questão do perfil, existe ali a escolaridade, né? Principalmente na parte de gestão de pessoas, existe ali um certo nível de escolaridade que é exigido, né? Muitas empresas exigem aí curso superior completo, muitas empresas exigem curso superior completo em alguma área específica, e isso também vai estar escrito lá na descrição da vaga. Então, assim, se a vaga pede para você ser um engenheiro e você não é um engenheiro, cara, nem vai. É a premissa básica da vaga. Não vai, você vai perder seu tempo. Se a vaga pede sei lá, seria um diferencial o cara ser engenheiro, aí sim, mesmo você não sendo, seria um diferencial você ser um engenheiro, mas se você não é, isso você não vai contar com essa ajuda, mas você compensa isso de outras maneiras. Então sim, faz parte de você ir lá e se cadastrar para poder ir para outro caminho. Mas o importante é a sua escolaridade tem que ser bem resumida e bem alinhada com a descrição ali da vaga, né, Zé? O que acontece muito também, que eu vejo, a pessoa às vezes fez um monte de curso na sua caminhada, mas fez curso totalmente diferente do que a vaga está pedindo. Fiz curso de vendas, de marketing, de várias coisas, mas a pessoa quer colocar tudo aquilo ali no currículo. Então, assim, o que você colocou ali, é ser resumido, colocar de forma objetiva, fazer o casamento mesmo dos cursos, das qualificações com a vaga. Perfeito. Isso que o Zé trouxe aqui é super legal. Tem isso que ele trouxe, tá? Essa questão de a gente colocar mais informações do que deveria. Então, sei lá, eu tenho 2 faculdades, eu sou engenheiro. Eu tô dando um exemplo, eu não tenho. Eu sou só engenheiro eletricista só. Mas vamos supor que eu sou engenheiro eletricista e por algum hobby eu quis fazer faculdade de sei lá. De jornalismo, de venda. Alguma coisa relacionada à saúde, sei lá. Então eu vou lá e coloco, eu sou engenheiro eletricista e embaixo eu coloco outra formação. Não tem nada a ver com a vaga, não precisa. É uma desperdício ali de recursos. É isso que o Zé trouxe. E tem outra parte que as pessoas confundem formação com cursos complementares. Ou seja, a minha formação eu sou engenheiro eletricista. Eu também fiz curso de Excel, fiz curso de PowerPoint, fiz curso disso, fiz curso daquilo. Não entra nessa etapa do currículo. Isso vai entrar lá para frente em cursos complementares. Nessa etapa do currículo é a sua formação principal, aquilo que te qualifica a ser credenciado a exercer aquela profissão que você está se candidatando, tá bom? Logo abaixo dela é importante já você ter as suas experiências profissionais. Aí as suas experiências profissionais, você sempre começa da atual para as mais antigas, tá? Em ordem cronológica. Você não tem ali um limite certo para colocar, mas é importante você ter um discernimento da vaga que você precisa. O seu currículo ele não pode ser curto demais, tá? Ou seja, metade de uma página. Se for uma página, ideal. Se passar de uma página, tudo bem, 2 páginas, e é isso, tá? Se o seu currículo for ficar com 3, 4 páginas, porque você quer colocar todas as suas experiências profissionais, não faça isso. Então coloque um ali para ficar no máximo 2 páginas e preencher as 2 páginas por completo. Não preencher uma página por completo e a segunda página metade. Evite isso também, tá? Então você vai lá e faz esse casamento de experiências profissionais para que isso aconteça na parte de layout. Sempre comece, veja bem, o seu cargo atual tem que conversar com o cargo que você pretende. Isso é premissa básica. Pô, Edson, mas tô no chão de fábrica e eu tô querendo assumir um cargo de supervisão, um cargo de gestão em outra empresa. Eu não sou supervisor, eu não sou aquilo que a vaga precisa. Então, como que eu faço para que isso se converse lá? Isso vai ser no seu discurso, no seu speech, tá bom? Então você coloca lá na sua descrição de cargo algo similar àquilo
Então, se você tá querendo uma vaga de supervisão e você não é um supervisor, então coloque nomes que você não vai mentir, mas também vão deixar entender que esse cargo você já assume atualmente, tá bom? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você é um inspetor de manutenção. Você é um inspetor de manutenção, você tem uma equipe de inspetores que você faz gestão, só que o seu cargo é inspetor, tá? E você está pretendendo uma carga de supervisão, de coordenação. Então, assim, você faz gestão de pessoas, então você consegue colocar que naquele campo lá que você é um supervisor, que você é um coordenador. Você não está mentindo, você faz supervisão, você faz coordenação. No speech, ou na segunda etapa, na entrevista futura, aí você explica, olha, eu faço esses cargos, na minha carteira a nomenclatura é outra, mas na prática eu exerço algo similar ao que você precisa aí, tá bom? Você nunca pode mentir no seu currículo, mas você tem que fazer algumas jogadas ali para que as palavras sempre se casem com o que eles estão procurando. Porque, sei lá, eu tô querendo contratar um coordenador, e eu pego lá que você nunca teve experiência em coordenação, você é um inspetor de manutenção, cara, para você é claro que você faz gestão, mas para mim, de novo, olhando com o olho do entrevistador, eu não consigo conectar as duas coisas. Quero um coordenador, você é um inspetor. Então, eu automaticamente descarto seu currículo e olho o currículo de pessoas que já fazem coordenação lá, tá bom? Isso é super importante, tá bom? Não deixe que isso passe batido, que isso pode tirar do jogo ali no processo de entrevista. Faz sentido para vocês? Eu tô falando só de título por enquanto, né? Faz total sentido, cara. É uma jogada aí que eu não tinha tentado até para isso, não. Mas faz sentido, porque se você tá tentando uma vaga no nível acima, você não vai estar mentindo, você vai estar falando algo que você já faz na prática. Perfeito. Aí, abaixo do título, né? O título vai utilizar o título, a data que você iniciou, a data que você finalizou, ou coloca a data atual, né? Atualmente, ou atual mesmo a palavra, que se você estiver exercendo até agora. E abaixo dele você coloca lá os subtópicos, né? Referente àquela vaga. Nos subtópicos, de novo, os subtópicos tem que sempre conversar com a descrição da vaga. De novo, se a vaga está falando que você tem que fazer gestão, então tem que ter algo relacionado à gestão nesse subtópico. Faço gestão de contratos de fornecedores, faço gestão de contrato de equipe, faço gestão disso, gestão daquilo. Então tem que estar sempre falando aquelas informações que estão na descrição da vaga, tem que estar escrito aqui. Pô, Wes, mas eu sou um técnico de manutenção, eu tô no chão de fábrica, na descrição da vaga fala que eu tenho que fazer gestão de pessoas. Eu nunca fiz gestão de pessoas, sou um técnico. Então, você vai usar a sua rotina hoje para tentar extrair aquilo que a pessoa quer ouvir. Exemplo, você nunca fez gestão diretamente, ninguém nunca respondeu para você dentro da hierarquia da empresa. Mas eu tenho certeza que dentro da sua empresa já passou estagiário. E estagiários, geralmente, eles são acompanhados por pessoas. Muitas dessas vezes, as pessoas são você, que é o técnico que está lá na área. Então, você já fez gestão sim. Você ensinou algo para alguém que não sabia aquilo, você desenvolveu aquela pessoa e você consegue colocar que você fez gestão de pessoas dentro da área que você trabalha, entendeu? Então, no speech, durante o discurso da entrevista, que é uma segunda etapa, você deixa tudo alinhado. Mas naquele currículo ali, você pode colocar que fez gestão. Você não está mentindo. Você só não tem hierarquicamente aquela pessoa respondendo a você. Mas você fez gestão de pessoas, sim. Então, olha para você ver a importância de um estagiário dentro da empresa, né? E a gente fica aí brincando com os caras, chamando o cara de estágio, fazendo pegadinha. Fazendo pegadinha. Então, me fala um pouco. Você tinha essa noção de quanto que você estava no passado perdendo tempo fazendo essas piadinhas como todo mundo faz hoje que estagiário, ao invés de usar ele ali para poder alavancar a carreira dele e alavancar a sua também no futuro, você usava isso de maneira até pejorativa, né? Com certeza, cara. Isso aí a gente faz muito também em ambiente industrial, né? Eu estava até conversando com um profissional hoje lá na empresa, ele falando que quando ele entrou de estagiário na antiga empresa dele, eles mandaram ele procurar um martelo desempenar vidro. E ele ficou rodando a oficina inteira procurando esse martelo. Ficou o dia inteiro lá procurando martelo. Ele não tinha maldade de empresa nem nada, né? E se for olhar, é uma coisa ruim, né? Ficou perdendo tempo lá. Pois é. E assim, a gente deu um exemplo aqui do estagiário, mas tem vários outros exemplos, sei lá. Na sua empresa, contrata-se fornecedores terceirizados para realizar certo tipo de atividade. Esses fornecedores são acompanhados por alguém da empresa. No caso, você está ali no chão de fábrica, você é um técnico, você é um supervisor, trabalha na área de operação. Então, você pode colocar dentro do seu currículo ali que você faz gestão e acompanhamento de fornecedores. Beleza? Por quê? Você acompanhou
aquele fornecedor naquela atividade e você fez a gestão do que foi contratado, né? O fornecedor foi contratado para executar a atividade X e você fez o acompanhamento e garantiu que ele executou aquela atividade X com perfeição. Então você não está mentindo, você só está pegando a sua rotina atual e extraindo informações importantes para colocar no seu currículo. Sempre levando em consideração que o que está escrito lá tem que estar conversando com a descrição da vaga que você almeja. Zé, deixa eu dar um toque aqui bem legal, tá? A gente começou no chão de fábrica, né, como técnico, a gente foi alcançando e almejando cargos maiores. E eu, quando eu faço o meu currículo, eu coloco, né, num certo nível ali, dependendo do tanto que ele tá grande ou tá menor, eu coloco que eu fui técnico de manutenção. Poxa, mas você foi técnico num currículo para gestor? Por quê? Porque eu consigo extrair dentro daquele período as habilidades técnicas, né? Habilidades hands-on, mãos à obra ali, mão na massa, vamos dizer assim, que muitos gestores não têm. Então isso é um diferencial meu. Se você me colocar, eu sou gerente de manutenção, me colocar ao lado de outro gerente de manutenção, eu vim do chão de fábrica, eu sei a dor lá da ponta, eu sei como apertar os parafusos. E muitas das vezes o cara que está concorrendo comigo, ele saiu da faculdade e teve uma vida diferente, nada contra, mas foi só diferente, e ele não tem aquele perfil hands-on, mão na massa. Então isso, dependendo da empresa, dependendo da descrição da vaga, pode me ajudar a conseguir a agradar aquele entrevistador mais do que o meu concorrente ali, só por causa desse detalhamento técnico, entendeu? Faz sentido, né, cara? Às vezes a experiência que você teve ali, o cara já consegue pegar um monte de coisas. Por exemplo, sabe que quando você for dar tomar alguma decisão ali, você vai basear mais a sua experiência, não ficar criando ideias mirabolantes para algumas situações, vamos dizer assim, né? Ser mais objetivo, né? Isso. Perfeito. Cara, logo após as suas experiências profissionais, bem detalhadas, bem resumidas, sempre conversando com a descrição da vaga, aí sim você entra na sua questão de cursos complementares. Aí são cursos que você fez ao longo da vida, ou você faz atualmente, né? Que são inerentes àquela vaga, que vão ajudar você a ser visto como um cara que aquela vaga ali precisa de você. Então, sei lá, um Excel, um Power BI, um Microsoft Project, no caso aqui da área de manutenção de projetos, enfim, cursos que você fez, que não são sua formação principal, mas que te treinaram para ter uma habilidade que vai te ajudar a exercer aquela função ali. Você pode colocar também cursos que você não tem certificado, né? Num processo de gestão, você não vai, você fez curso, então me dá seu certificado sobre lá. Não vão te pedir. O que eles vão te cobrar é que tipo de experiência você tem. Cara, eu fiz o curso sobre isso e usei isso na prática nessa etapa. Então você é um cara prático, consegue fazer aquilo. É tão prático que esses cursos que você consegue colocar no complementar, não necessariamente precisa ser um curso. Pode ser simplesmente uma vivência. Talvez você hoje, na sua rotina de lado de trabalho, você tem uma vivência que faz apresentação para um grande número de pessoas. Então você pode colocar lá que tem habilidades técnicas para falar em pessoas, para reuniões em público, apresentações em público. São cursos complementares que não entram ali nas outras etapas, mas entra agora. Faz sentido, Zé? Faz sentido, cara. Faz sentido total. E hoje em dia a gente acaba aprendendo muito sem diretamente fazer um curso que tem uma certificação, né? Às vezes na internet ou na própria prática também, você acaba aprendendo muito mais, às vezes, do que uma pessoa que fez um curso e tem um certificado ali para mostrar. Perfeito. E assim, caso você não tenha nenhum exemplo disso, acho difícil, se você pensar bastante, você vai achar, você pode ir lá e fazer um curso rápido aí, né, Zé? Tem vários cursos online, gratuito. Exato. Você consegue ir lá e ter uma habilidade técnica que vai ajudar você a conseguir seguir em frente aí na sua vaga tão desejada, né? Boa. Abaixo dessa questão dos cursos complementares, para finalizar o seu currículo, você entra lá com informações importantes, né? Que tipo de informação entra ali? Cara, tópicos bem simples assim. Sua CNH, tá? Talvez você esteja almejando, no meu caso, almejando um cargo que eu exerço hoje, que eu preciso me locomover de veículo. Então, uma CNH é importante para isso, né? Disponibilidade para mudança de cidade, viagens, é importante, isso está previsto lá. São informações assim que precisam estar lá,
que se não tiverem, talvez vai jogar contra você, né? Se você não tiver lá, que você tem disponibilidade para mudança de cidade, viagens, e o seu emprego vai te exigir isso, tá lá na descrição da vaga, talvez isso joga contra. Pô, será que esse cara tem disponibilidade? Não tem? Eu não sei. Falou lá em cima lá que ele é casado, será que ele tem família? Não tem? Isso gera dúvidas. Aqui embaixo você vai deixar claro que não tem esse tipo de dúvida. Então assim, finalizou seu currículo, as informações complementares, informações importantes que são complementares, mas que precisam estar lá, precisam estar presentes. Ela não vai fazer nenhum diferencial para você, falando sério assim, mas se não tiverem lá, vai jogar contra. Então assim, o esqueleto do seu currículo ficou informações pessoais, resumo do seu perfil, embaixo sua escolaridade, depois vem suas experiências profissionais, cursos complementares, e depois as informações complementares, informações importantes. Bem simples, a questão aí, tentar encaixar tudo dentro de uma página, se passar muito de duas, e sempre tentando extrair o que você faz hoje com a descrição da vaga que você almeja, tá bom? Isso vai ser de uma maneira bem resumida, sem evitar ali layouts mirabolantes. O cara vai bater o olho e vai gostar de você, e a partir daí que vai começar o relacionamento. Vai pesquisar sobre você, vai entrar no seu LinkedIn, vai te chamar para uma eventual entrevista, que é uma segunda etapa que a gente pode ensinar vocês mais para frente também. Mas a primeira etapa é a visão ali do seu currículo. Você gostou desse tipo de conteúdo? Bacana, cara. É importante falar, né? É o famoso arroz com feijão que você precisa fazer, né? Arroz com feijão. Arroz com feijão. E assim, pode parecer básico, mas tem muita gente errando. Muita gente errando, tá? Hoje a gente analisa currículo quase que semanalmente para contratações, enfim, indicações, e, cara, tem muita gente errando. Pô, Edson, mas a vaga que eu tô pretendendo, ela tem que se cadastrar numa plataforma XYZ, como é que funciona isso? Cara, nada mais é que cadastrar na plataforma, você tá pegando o seu currículo que você desenhou e jogando ela para dentro da plataforma. Então você vai preencher lá da mesma forma que você preencheu o seu currículo aqui. Nada mais do que isso. Claro, veja bem, se você, isso aqui vai doer um pouco, mas sim, se você está precisando de plataforma para cadastrar currículo, para se ficar presente ali dentro de alguma oportunidade, quer dizer que seu network é muito fraco. Tá? Quando você desenvolve seu network, você consegue ir diretamente nos gestores daquela vaga e falar assim, cara, eu vi que tá com a vaga aí, tal, me interessei, tá aqui meu currículo. Então, chega diretamente pro gestor, você elimina toda aquela etapa e chega diretamente nele. Isso daí é um pulo do gato que a gente ensina hoje lá dentro do nosso curso, dentro do Chão de Gestão, de desenvolver essa etapa, tá bom? Mas se você tiver que usar, né, o recurso das plataformas, faça dessa mesma maneira que eu acabei de falar com você, mas você diminui ali drasticamente a sua chance de ser efetivado, tá? O seu network não foi desenvolvido como deveria ser, comece a trabalhar isso urgentemente. A boa dica, Zé? Boa dica, cara, excelente dica. Show de bola, pessoal. Então assim, hoje um conteúdo prático, técnico, rápido e objetivo, tá bom? Espero que você consiga entender esse conteúdo e veja, cara, para sair do chão de fábrica assim na carreira existem várias maneiras. Existe uma maneira um pouco mais trabalhosa, de comportamento e tal, e existe uma maneira um pouco mais direta, que é iniciar a sua história com a página em branco em uma nova empresa. Foi assim, particularmente, que eu fiz. Tá? Eu tinha um cargo de chão de fábrica, eu assumi um cargo de gestão em uma outra empresa, e dali para frente eu sempre fui gestor, crescendo ali. Hoje estou no cargo de gerente de manutenção, e assim, é mais rápido, é bem mais rápido, tá bom? É bem mais rápido. Então assim, espero que esse conteúdo tenha valido a pena para vocês. Te vejo do outro lado e abraço! Até mais, pessoal.